Hoje à noite você entra suavemente em um daqueles dias que passam tão devagar no topo do Monte Olimpo, que até os deuses parecem cochilar de olhos abertos. Nada de batalhas épicas, metamorfoses trágicas, ou mortais sendo punidos por comer azeitonas sagradas. Só nuvens preguiçosas e o som abafado de arpias fazendo alongamento vocal ao longe. Você acorda, ou melhor, ressurge com aquela leveza divina no seu pavilhão solar. As cortinas feitas de luz tremulam com a brisa, e o teto dourado solta um zumbido melódico bem baixinho, como se cantarolasse uma nota que só você ouve. Você é Apolo, deus do sol, da música, da ordem, e normalmente de acordar com o cabelo perfeitamente alinhado. Hoje, no entanto, seus fios dourados estão mais parecidos com palha de trigo colhida fora de época. Há um peso estranho na sua testa, uma sensação incômoda que só pode ser consequência de ter aceitado aquele último cálice de néctar na noite anterior. Dionísio te desafiou a beber como um sátiro, e você, numa decisão da qual agora se arrepende, aceitou. Claro que você passou a noite falando em dórico arcaico e tentando tocar sua lira com um pão. Foi um espetáculo. Você se senta na borda da sua nuvem particular, esfregando os olhos com preguiça. Lá fora, o sol, ou seja, você mesmo, brilha com menos entusiasmo que o normal. De repente, uma pomba gorda e determinada entra pela janela. Ela pousa desajeitadamente no seu ombro e solta um pequeno rolo de pergaminho, selado com o brasão de Zeus, um raio envolto em sarcasmo. Você abre o pergaminho. A caligrafia é dramática e ligeiramente tortuosa. Convocação oficial. Festival Harmônico do Olimpo. Presença obrigatória. Tema: unidade e boa vontade musical. Início ao meio-dia. Traje: brilhante, mas não arrogante. Você solta um suspiro profundo. Já ouviu essa história antes. Toda vez que os deuses brigam, e diga-se de passagem, eles brigam por absolutamente qualquer coisa, até por quem deixou a ambrosia fora da geladeira. Zeus inventa um evento cultural para fingir que está tudo bem. Os estudiosos ainda discutem se esses festivais realmente ocorriam ou se são metáforas inventadas por poetas helenísticos tentando justificar o tédio entre batalhas. Mas você não está em um debate acadêmico. Você está com um bilhete na mão e o nome em segundo lugar na programação. Logo depois de Ártemis, você se arrasta até o canto onde costuma guardar sua lira. Mas algo estranho está acontecendo. O chão da nuvem está mais escorregadio que o normal. Um dos seus autômatos dourados, talvez aquele que você montou com peças reaproveitadas do antigo farol de Alexandria, decidiu encerar o chão, com essência de flor de lótus, sem avisar. Você quase escorrega 2 vezes até finalmente encontrar a lira. Ela está lá, intacta, elegante, com cordas de prata trançadas por ninfas que provavelmente estavam distraídas ouvindo fofoca olímpica. Você a segura com reverência e nota que ela está completamente desafinada. Maravilha! Você começa a procurar aquele afinador encantado que Hermes te deu de presente no último solstício, enquanto pensa em todas as possíveis desculpas para escapar desse festival. Gripe, solar, encontro astral, emergência em Delfos. Nenhuma vai funcionar. Você sabe disso. Quando Zeus marca um festival, ninguém escapa, nem você. Você ainda está tentando lembrar onde enfiou o afinador mágico. Provavelmente dentro de alguma gaveta, que também contém poemas inacabados e contas de néctar atrasadas, quando escuta um trovão suave ao longe. Não um daqueles trovões dramáticos que abrem guerras, mas um discreto, como quem limpa a garganta antes de anunciar algo constrangedor. A convocação de Zeus chegou a todos os recantos do Olimpo, do palácio de Hera até o canto sombrio onde Hades normalmente finge que não ouviu nada. Você sabe que ele não vem. Ele nunca vem. Mas mesmo assim o convite é enviado. É o protocolo. Você veste uma túnica dourada discreta, ou seja, com apenas um raio bordado no ombro e sem os brilhos que piscam. E decide seguir até o grande pátio dos Ecos, o local escolhido para o tal festival. No caminho, você passa por Ártemis e sua irmã,
que está treinando passarinhos para cantar em harmonia. Ela te dá um aceno. Você tenta sorrir. Ela está levando isso a sério, como sempre. Claro. Ao chegar ao pátio, você percebe que não é o único com cara de quem preferia estar em um templo abandonado no meio do Peloponeso. Atena já está sentada, lendo uma partitura com cara de quem está preparando um argumento filosófico contra a existência da melodia. Dionísio chegou sem instrumento, mas com 3 garrafas de vinho e um grupo de sátiros dançarinos. Poseidon está testando o eco de sua concha musical, soprando nela com força desnecessária e molhando a toga de Deméter. E no centro disso tudo, flutuando suavemente sobre uma nuvem que brilha com moderação, está Zeus. Ele usa uma túnica branca, impecável, e segura um cajado que emite leves estalinhos elétricos, só para lembrar quem manda. Ao lado dele, um quadro negro mágico exibe a programação do evento escrita em fumaça perfumada. Seu nome continua lá. Apolo, segundo a se apresentar. Zeus levanta as mãos. Um silêncio respeitoso, ou pelo menos educado, se espalha. Deuses, deusas, entidades com nomes complicados, começa ele, com aquele tom de voz de quem já ensaiou o discurso no banho. Estamos aqui para celebrar a harmonia entre nossos poderes. E que melhor forma de fazê-lo do que através da música? Você gostaria de responder: um piquenique em silêncio, talvez? Mas se contém. Cada um foi convidado, ou melhor, convocado, a contribuir com uma peça musical. Não será uma competição, claro. Somos superiores a isso. Aqui ele olha diretamente para Ares, que já estava afiando sua espada contra uma harpa. Mas, continua Zeus, haverá uma apreciação informal. E no final, os presentes poderão votar no desempenho mais inspirador. Hermes, que flutua por ali com um sorriso travesso, cochicha algo no ouvido de Hera. Ela revira os olhos. Você reconhece esse padrão. Isso não vai ser só uma apresentação musical. Vai virar outra dessas festas onde a tensão entre Atena e Afrodite escala até o nível da Troia. As musas começam a organizar o espaço. Clio tenta desenhar o palco com linhas retas, mas Thalia insiste que precisa de uma rampa cômica. Melpomene, sempre trágica, quer iluminação em azul escuro. Ao final de uma breve discussão com eco dramático, o palco se eleva sozinho, pairando 2 palmos acima do chão, sustentado por correntes de vento cuidadosamente calibradas. Você encontra seu lugar na lateral ao lado de Ártemis. Ela está tranquila, afinando uma flauta feita de caniço e musgo, o tipo de instrumento que só funciona se for tocado de manhã cedo, com os pés descalços sobre a grama úmida. Você pergunta se ela está pronta. Ela diz: mais do que você. Você finge que não ouviu. Afrodite aparece com um colar de conchas que emite notas quando balança. Ela tenta organizar os assentos por afinidade emocional. Isso significa que Héstia, deusa da lareira, senta entre Poseidon e Hermes. O desconforto é palpável. Dionísio já abriu a primeira garrafa. Você segura sua lira com as 2 mãos, tentando esconder a desafinação evidente. Talvez ninguém perceba. Talvez o som se perca no vento. Ou talvez você finja um súbito ataque de inspiração e recite poesia em vez de tocar. Sim, isso é plausível. Mas então, Zeus levanta novamente e anuncia: vamos começar. Ártemis querida, seu talento natural é o primeiro raio de luz deste dia. Sua irmã se levanta com a confiança de quem nunca foi derrotada em nenhuma competição familiar, exceto em debates filosóficos. Mas ela diz que aquilo é coisa de Atena. Ela caminha até o palco flutuante, tira as sandálias, respira fundo e começa a tocar uma melodia suave, feita de notas que lembram gotas de orvalho caindo de folhas de pinheiro. Você tenta não admitir, mas é bonito. Historiadores ainda discutem se essa lenda sobre a apresentação musical divina reflete um ritual real das cidades gregas, onde representantes das artes faziam oferendas sonoras durante festivais sazonais. Alguns sugerem que a história surgiu como uma metáfora para a tentativa de impor ordem no caos dos panteões orais. Mas você, sentado aqui, segurando sua lira afinada às pressas, não está pensando em metáforas.
Está pensando se o palco suporta escorregões. Porque daqui a pouco é a sua vez. O aplauso começa como uma brisa leve. Ártemis deixa o palco com um aceno curto, os pés ainda descalços e o olhar sereno de quem sabe que entregou exatamente o que queria. Você engole em seco. É agora. Seu nome surge no ar, desenhado em luz dourada. Apolo, canção solar para lira em 3 atos. Você jura que não colocou esse título? Provavelmente Clio, que tem mania de dramatizar. Você respira fundo, ajeita a túnica, caminha até o palco flutuante. A superfície parece firme, mas você dá uma leve escorregada ao subir. Nada sério. Só um pequeno deslize digno de nota para Hermes, que já está anotando piadinhas mentais para repetir mais tarde. Você se posiciona ao centro, a lira em mãos. O silêncio se instala. Você começa. A primeira nota. Desafinada. Não muito, não escandalosamente, mas o suficiente para Poseidon franzir a testa e Deméter tossir de leve, como quem disfarça um constrangimento alheio. Você corrige. Afina com um gesto sutil, ajustando a tensão da corda com a ponta dos dedos. A segunda tentativa soa melhor. Uma nota clara, ressoando como raio de sol em uma manhã fria. Você continua. Seu dedilhar cria uma melodia que você inventou há séculos em uma colina esquecida da Tessália. Ela era simples então. Agora, com um toque de improviso e um ritmo mais lento, quase preguiçoso, a música ganha nova vida. Ou pelo menos, vida suficiente para não envergonhar ninguém. Você desliza pelas notas como se estivesse contando uma história sem palavras. E de certa forma, está. A história de um sol que nasce devagar, como se tivesse passado a noite, dançando com estrelas cansadas. Um sol que boceja antes de subir ao céu. Você lança um olhar discreto à plateia. Este parece ter adormecido. Hera está mexendo nas unhas. Hermes assobia baixinho, provavelmente tentando acompanhar sua melodia ou apenas zombando mentalmente de tudo. Lá pelo segundo ato da sua música, um dos sátiros de Dionísio começa a dançar involuntariamente. Nada chamativo, só um balanço de ombros ritmado. Dionísio sorri com aprovação, como se tivesse sido ele quem compôs a peça. Você não se importa. Qualquer reação que não envolva vaias já é um presente. E então, algo estranho acontece. Você entra em fluxo. As cordas da lira, antes temperamentais, parecem se render ao seu toque. Cada nota sai com clareza, como se tivesse esperado por esse momento. A melodia, que começou hesitante, agora se estende como luz dourada sobre água, calma. Você se perde nisso. No som, na repetição leve, na harmonia quase sem esforço. E é nesse instante, justamente quando você alcança o trecho mais meditativo, uma sequência de notas tão suaves que quase desaparecem, que Eolo, o deus dos ventos, decide tossir. Lá do fundo, um Kai-Hai-Hari-M-M quebra o feitiço da sua música. Você finge que não ouviu. Afrodite solta um risinho, mas você continua. Historiadores ainda se dividem sobre o que exatamente representava essa canção solar. Alguns dizem que era uma técnica de concentração usada em rituais pitagóricos. Outros acham que era simplesmente uma forma de Apolo garantir que os mortais lembrassem quem inventou a música. Há até quem diga que essa história toda foi inventada por um sacerdote com insônia e criatividade demais. Você, por enquanto, só quer terminar sem causar uma tempestade divina. Finalmente, a nota final. Um acorde suave, quase um sussurro, como o som do sol tocando a linha do horizonte. Silêncio. Você abaixa a lira, ensaia uma reverência. E ouve aplausos. Discretos, educados, mas contínuos. Ártemis bate palmas com firmeza. Hermes faz um gesto exagerado como quem reconhece o esforço. Dionísio pisca. Zeus assente com um leve aceno. É o máximo de aprovação que alguém recebe dali. Você deixa o palco. Suas mãos tremem levemente. Não por nervosismo, pela descarga de tensão que só quem já tocou música diante de entidades capazes de invocar erupções entende. Você volta para seu lugar,
passando por Efaístos, que se prepara com um instrumento de percussão feito de bigornas pequenas e lava solidificada. Ele te dá um tapinha no ombro. Você sorri meio aliviado. Afrodite ao seu lado comenta em voz baixa: "Foi bonito, um pouco lento, mas bonito." Você agradece. O lento foi proposital. Afinal, era para ser uma canção entediante para unir deuses briguentos. E se algumas divindades cochilaram, melhor ainda. Você se recosta na cadeira flutuante. O próximo número já começou. Ares batendo em tambores com intensidade desnecessária. E você pensa em coisas mais agradáveis. Um banho de sol sem responsabilidades, uma tarde sem festivais, ou talvez um cochilo musical. Agora que você já fez sua parte e saiu sem virar uma estátua de sal por erro técnico, o festival segue com ritmo errático, como um coral que nunca ensaiou junto, mas insiste em cantar a mesma música. Você se ajeita melhor no assento, acolchoado de nuvem, que gentilmente se adapta à curvatura exata do seu tédio. Efaístos terminou sua percussão pirotécnica há poucos minutos, deixando no ar aquele cheiro agradável de ferro morno com lavanda, uma inovação que ele chama de perfume de oficina. Ares, agora sentado, ainda respira como se tivesse acabado de correr até Esparta e voltado. Afrodite entra em cena. Ela não traz instrumento, apenas caminha com passadas calculadamente suaves até o centro do palco. E então tira do pescoço seu colar de conchas melódicas. Elas tilintam suavemente, emitindo acordes naturais, como se o mar tivesse sido convidado para cantar uma canção de ninar. Uma nota aqui, um sussurro ali. O tipo de som que talvez só golfinhos apaixonados entenderiam. Você tenta não rolar os olhos. E falha. Mas deve admitir, o público está encantado. Até Hades, que apareceu discretamente pelos fundos, com uma desculpa esfarrapada sobre verificar uma rachadura no mármore, parece genuinamente hipnotizado pela apresentação. Hermes cochicha. Ela está trapaceando. Isso não é música. É feitiçaria em dó maior. Você sorri sem responder. A magia de Afrodite sempre teve um efeito colateral de complacência. Com o fim da melodia marinha, uma salva de aplausos estoura como fogos de artifício educados. O colar é recolocado, e Afrodite retorna ao assento como se flutuasse, acenando casualmente para Dionísio, que ergue sua taça em aprovação meio dramática. Agora é a vez de Hermes. Ele entra pulando, com sandálias aladas, uma flauta feita de ossos de aves exóticas, e o olhar de quem sabe que isso vai dar confusão. Senhoras e entidades presentes, ele começa. Preparem-se para a primeira apresentação musical em tempo quântico reversível. Ninguém sabe o que isso quer dizer. Ele tampouco. Mas começa a tocar. É rápido, caótico, engraçado. A melodia salta, tropeça, dança e se desfaz. Em um momento parece um canto de mercado ateniense ao meio-dia. No outro, um duelo entre passarinhos e tambores. A plateia ri, não de deboche, mas daquele riso involuntário que escapa quando o cérebro não consegue acompanhar. Em um determinado momento, Hermes se dobra sobre a flauta, sopra com tanta intensidade que quase decola, faz uma pirueta no ar, aterrissa de costas e continua tocando de ponta cabeça. Estilo livre, ele comenta entre duas notas. Você pensa, claro que é. Historiadores ainda discutem se Hermes alguma vez teve de fato habilidade musical, ou se apenas convenceu todos ao redor de que isso não era relevante. Alguns dizem que ele criou um estilo chamado cacofonia celestial improvisada. Outros acham que ele só ficou entediado durante os ensaios e decidiu fazer do caos sua arte. Você acredita na segunda hipótese? Com o final de sua performance, encerrada com uma nota tão aguda que quebrou discretamente o cálice de ouro de Apolo, você, Hermes, se curva, joga confetes mágicos no ar e recebe aplausos sinceros e um tanto confusos. Zeus, sentado com expressão indecifrável, apenas anota algo em sua prancheta de relâmpago. Provavelmente, Hermes, criativo, nunca mais. Enquanto as musas reorganizam o palco, o clima esfria ligeiramente. Não porque o sol se pôs, mas porque a próxima apresentação é de Atena,
Ela sobe com um alaúde feito de madeira de oliveira milenar, envolto em símbolos filosóficos gravados com perfeição matemática. A tensão muda. Até Dionísio senta, direito. Um pombo pousa em silêncio. O ar segura a respiração. Atena toca. E a música? Bem, você esperava algo técnico, mas não esperava isso. As notas são perfeitas, sim, mas também tristes. Não aquela tristeza pesada, mas uma melancolia elegante. Um lembrete de tudo o que foi dito e esquecido, de debates não resolvidos, de sonhos que morreram com a lógica. Você sente contra sua vontade um leve arrepio. Talvez por isso, em vez de piadas, você apenas escuta. Atena encerra com um acorde menor que parece sussurrar. O saber também cansa. E então desce do palco sem dizer uma palavra. Historiadores ainda buscam o significado daquela melodia. Alguns acham que era uma crítica velada ao sistema patriarcal do Olimpo. Outros acreditam que Atena só queria provar que inteligência também tem ritmo. A teoria mais recente sugere que aquilo era uma recriação musical dos diálogos platônicos sobre ética, o que explicaria por que ninguém entendeu direito. Você está quase aplaudindo em silêncio quando um pequeno terremoto sacode o chão. Não, um terremoto literal, mas sim Deméter, ajustando a base do palco com seus poderes agrícolas, pois é a vez dela. Ela traz uma flauta de bambu e sementes mágicas nos bolsos. O som que produz não é exatamente música. É um campo crescendo. É trigo se movendo com o vento. É a sonoridade da terra respirando depois da chuva. E pela primeira vez você nota algo peculiar. Dionísio está cochilando. O ronco suave de Dionísio é, ironicamente, a melhor crítica que Deméter poderia receber. Você o observa com um sorriso discreto enquanto ela continua sua apresentação. Não é uma música de grandes reviravoltas nem de emoção avassaladora. É uma canção feita de repetições tranquilas, como o som dos grilos ao longe ou da colheita no fim de tarde. Um ritmo de balanceio, de embalo, como um campo em pleno verão balançando em câmera lenta. Você começa a sentir o peso das pálpebras. A música termina com uma nota longa e macia, como se uma espiga de milho tivesse se deitado para dormir. Deméter agradece com um aceno, leve, tira algumas sementes do bolso e lança sobre a plateia. Elas brotam instantaneamente em pequenas flores com cheiro de pão recém-assado. Você respira fundo. As apresentações vão chegando ao fim. Estava previsto que Hefesto encerraria com uma sinfonia de engrenagens e fogo controlado. Mas ele parece ter cochilado. Hermes já desenhou bigodes nele com carvão. Você olha ao redor. Hades saiu. Poseidon está folheando um catálogo de tronos submarinos. Ártemis está limpando flechas com uma delicadeza que parece coreografia. Até Zeus parece satisfeito? É difícil saber, mas ele ainda está sentado, o que é sempre um bom sinal. Você está pensando em se retirar discretamente quando uma luz suave se acende no meio do palco. É Apolo. Você. Sim, você de novo. Porque no Olimpo, aparentemente, uma única apresentação não basta. As musas cochicham, confusas. Até você está confuso, mas os deuses olham em sua direção. Uma segunda apresentação? Mas ninguém pediu, ninguém marcou, ninguém. Zeus ergue a sobrancelha. Você se levanta, por pura diplomacia. Segue até o palco, agora um pouco menos, flutuante, talvez com sono. Pega a lira, e sem saber exatamente por que você começa a tocar, não a canção solar. Outra coisa, uma melodia mais leve, quase tola. Uma música que inventou há muito tempo, em um momento de tédio profundo enquanto observava tartarugas cruzando uma estrada de mármore. Um ritmo suave, preguiçoso, meio infantil. E os deuses se derretem. Hermes fecha os olhos. Afrodite deita de lado, apoiando a cabeça em um travesseiro de plumas flutuantes. Ares, sim, Ares, está cochilando com a boca entreaberta. Ártemis embala uma coruja no colo. Você continua, e algo raro acontece. O Olimpo inteiro adormece, até Zeus.
com o queixo pendurado e a prancheta escorregando devagar para o chão. Você toca mais um pouco, como quem embala uma criança teimosa. E por fim, guarda a lira. Silêncio. Você caminha devagar, pisa fora do palco, ajeita a túnica e volta ao seu lugar. Senta. Suspira. Lembra-se de quando acreditava que tocar para deuses era um desafio. Agora, parece mais um serviço de berçário. Você apoia a cabeça nos braços, talvez, só talvez, tire um cochilo também. E se alguém perguntar amanhã, dirá que foi tudo parte do plano. Agora que todos no Olimpo dormem, até os mais inquietos, até os que nunca admitem cansaço, você também sente o peso das notas suaves nas pálpebras. O palco ainda flutua levemente, como uma folha num lago tranquilo. Lá no fundo, os ventos de eolo diminuem, murmurando brisas ao invés de rajadas. Até as musas, sempre ocupadas, se recolheram atrás das cortinas enroladas em mantos bordados com histórias que ninguém mais precisa contar esta noite. Você fecha os olhos. O som da lira ainda vibra na memória. Não como uma melodia, mas como uma lembrança gentil. Como o calor do sol filtrado por folhas. Como a sensação de caminhar por um campo de trigo que respira com você. Ali, sob o teto dourado do Olimpo, entre almofadas de nuvem e cheiros de lavanda e ferro, não há mais tarefas, não há mais provas a cumprir. Só o silêncio satisfeito de um dia terminado. E você sabe no fundo que amanhã os deuses voltarão ao debate, à competição, à eterna necessidade de serem adorados. Mas não agora. Agora, há apenas essa calma, flutuante. Esse murmúrio de flautas que viram vento. Esse toque de harpa que parece cobertor. Você se vira para o lado. Respira fundo.